Olá, tudo bem? Eu me chamo João Pedro Conte e estou fazendo uma rápida análise demonstrando como utilizar os indicadores 2MV, os indicadores frequência 2MV, beleza? Então, o que esse indicador representa? Basicamente, como o próprio nome sugere, ele representa a frequência do mercado, a frequência de variação do mercado, considerando a abertura do dia em questão. Como assim? Hoje, dia 21, o mercado abriu aqui na região dos 109.580. O indicador 2MV considera esse ponto, portanto, o ponto inicial, ponto zero. O que são esses outros indicadores aqui? Eu vou partir de um layout limpo para mostrar como está inserindo os indicadores do zero. Já tem um layout com esse nome? Então vamos ver. Para inserir o 2MV frequência, basta digitar 2MV. Aqui, entre os indicadores, a gente seleciona 2MV frequência. Diferente de como eu plotei já, o meu tá azul, ele vem automaticamente dessa cor mais clarinha, ele vem com cinza, e a linha do 0% é um amarelo pontilhado. Vou dar 2 cliques para a gente ver os parâmetros e poder entender. Da mesma forma, o parâmetro que vem, 0,6, 1,30 e 2, são porcentagens que o preço varia. Mas, aqui, eu acabo mudando para 0,50, 1 e 1,5. Por quê? Porque assim dá para perceber e entender de forma mais visual, pelo menos para mim, eu acho um pouco mais visual, a porcentagem que o preço está variando. Deu para ver, né? Volta aí 2 segundinhos atrás, dá para ver que todas essas linhas aqui mudaram. E agora, cada uma delas considera um distanciamento de 0,5% do preço. 0,5% no mini índice representa aproximadamente 500 pontos, tá? Então, quando a gente está falando dessa pernada inicial, é uma pernada de praticamente 1.500 pontos. Quando ele vai descendo, aqui, não atingiu exatamente, né, o topo desse movimento, então acabou não fazendo 500 pontos. Então, vamos lá. 370, adiciona 500, mais 500, mais 500. E um pouquinho mais que caiu. Então, só com os indicadores 2MV, tá, a gente consegue perceber pontos de exaustão do preço. Por quê? Porque, bom, o preço, ele caminha, tá, em porcentagem. Quem faz o mercado se mover não somos nós, pessoas físicas, né? São os robôs. São as pessoas jurídicas bem grandes. E elas vão movimentar o preço de forma padronizada. Quando a gente olha um pouquinho para trás, a gente percebe que 2MV frequência, se eu colocar aqui o meu layout agora, tá? Funciona muito bem também, tá? Em dias laterais. Aqui eu tenho médias móveis incluídas, mas a gente pode, né, remover elas da visualização, vindo aqui nesse olhinho, tá? Em cada um dos indicadores que a gente estiver aparecendo. Eu vou deixar só essas duas médias aqui menores, tá? Eu acho que daí a gente consegue visualizar um pouco melhor e juntar tudo isso. Num dia lateral, por que lateral? Porque o preço está andando dentro de uma faixa. Os indicadores da 2MV também são muito bons. Por quê? Olha como o mercado anda em frequência. Tá? Em relação ao dia anterior, ele abriu já aqui, praticamente menos 1%. 1.000 pontos para baixo. Ou seja, o mercado já estava um tanto quanto esgotado já de manhã, porque ele já tinha caído. Algumas vezes, né, o gap
estava sendo fechado. Aqui não teve força. Ele, então, passou aqui a frequência, não teve força para continuar, já fechou caindo. E a gente pode usar o volume aqui para ver. Também, tá? Olha, exatamente nesse ponto, eu tenho essa setinha aqui, eu vou adicionar uma outra seta aqui no volume. Vou botar aqui em cima, porque não vai dar para ver. Bom, o ponto é esse, não dá nem para ver de tão alto que o volume foi. Então, o que a gente tem aqui? Média móvel de 21 períodos, indicadores 2MV de frequência, frequência de menos 1%, que isso representa, bom, o mercado andou 1%, não teve força para continuar subindo, né? Ele andou 1% para baixo, nesse caso, não teve força para continuar subindo, e a gente vai buscar próximo nível. Próximo nível é o quê? 500 pontos. Se você quiser esperar mais, né, para fechar essa operação, você pode ter como próximo alvo aqui a próxima linha. Percebe que o candle encostou, né? Vou dar aqui um zoom. A gente percebe que logo o candle 17 encostou. O que a gente também pode usar como confluência aqui? A mínima anterior, tá? Eu vou aumentar aqui para mostrar que atingiu. Mas a gente pode ter feito uma operação aqui, ó. Tá? 1000 pontos praticamente. Se fosse esperar um pouquinho mais, né, para sair, aí sim você teria cravado 1000 pontos de operação. Não teve força para continuar descendo e buscar o próximo alvo, né? E acabou subindo. A gente percebe isso aqui, olha. Ultrapassa esse ponto, beleza. Ultrapassou aqui, então provavelmente não vai mais buscar a frequência de baixo, mas sim a frequência de cima. Então, se passar esse nível, encosta nesse. Se passar desse, vai buscar o próximo. Não teve força, voltou. Para onde voltou? Novamente para esse nível de frequência que também conflui com os outros dois pontos do mercado. Se a gente voltar agora, tá, para qualquer outro dia, a gente vai ter uma visão muito parecida. Ó, esse dia aqui, na verdade, o preço caiu bastante, tá? Se a gente for ver aqui no layout que eu coloquei inicialmente, caiu muito mais do que eu coloquei, né? Aqui, ó, 0, 0,5, menos 1, menos 1,5. Isso significa o quê? Que caiu, tá? Praticamente 1.500 pontos. Nesse dia a gente vê que caiu bem mais. Então, o que a gente faz? Adiciona novamente os indicadores, como 2MV, frequências. Dá um Enter. E ele vai vir, tá? Configurado da forma padrão. Como eu quero que agora fique, ó, 1,5, 2, 2,5, 3, eu dou aqui 2 cliques e ajusto os multiplicadores. Então, o último nível que eu coloquei foi 1,5. Então, agora eu coloco o quê? 2, 2,5, opa, 3. Aqui do lado, eu faço a mesma coisa. 2, 2,5, 3. Aplicar. O que eu posso fazer, tá? Eu gosto de colocar uma cor mais visual, mais visível, para facilitar na visão mesmo, né? Para enxergar um pouco mais fácil. Então aqui vou aplicar, ok. Posso aqui fazer a mesma coisa. Tem pessoas que gostam de usar cores diferentes, mas eu vou usar a mesma cor, tá? Isso fica a critério de vocês. Já perceberam que a cor padrão é essa aqui que vem. Aplicar. E aí é isso. A gente vê que acontece a mesma coisa, olha. Não teve força, ó, já abriu um gap de baixa, encostou no nível de menos 1%. Isso representa, bom, que o mercado, em relação ao dia anterior, em relação ao dia anterior não, na verdade, né? Em relação à abertura que ele teve nesse dia, tá? Vai cair 1%. Foi caindo, corrigiu. Não teve força para continuar subindo e buscar 5% para cima.
desceu. Qual nível a gente busca? O próximo. Percebe que encosta aqui, nem sempre desce na primeira tentativa. Fundo no lateral, desceu. Neutralizou, desceu mais. Como eu mostrei antes, eu gosto de utilizar médias móveis, tá? E aqui tem média de 9, média de 21 períodos. Pode utilizar mais médias ainda, né? Como eu mostro aqui. De 50, 72, 500, 200. Para a gente ter uma confirmação ainda maior. Pessoal, temos volume. Indicadores aqui. 2MV, mostrando a frequência do mercado. E média móvel é muito difícil que a gente tome um loss, né? Enfim, essa foi aí uma breve explicação dos indicadores 2MV, tá? Eles, diferente do robô 2MV, os indicadores 2MV são a parte do robô e um dos indicadores é justamente esse indicador aqui de frequência. Espero que tenha ficado muito claro, tá? Ou pelo menos claro o suficiente para dar para compreender aí essa análise. Para o dólar, pessoal, vai ser a mesma coisa, tá? E espero que tenha ficado claro. Se gostaram aí, peço que deem um like no vídeo. Obrigado pela atenção e qualquer coisa é só mandar aqui embaixo. Valeu, pessoal!